Digital Circus me ensinou sobre realidades. Eu não assisti esse desenho ainda. Não assisti nada, mas eu tenho visto isso ser repercutido bastante. Não faço ideia do que seja, mas eu tenho visto muitos comentários e muitas fanarts e muitos conceitos criados a partir desse negócio. Talvez eu deva assistir. Então o Hamlet vai me ajudar a ver se isso é bom mesmo. Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar toda a filosofia de Digital Circus. Eu já adianto pra vocês que por mais que a animação pareça meio infantil, existem coisas nas entrelinhas que de verdade me surpreenderam muito, principalmente porque eu fui achando que não ia encontrar nada de filosofia, eu fui achando que ia ser mega bobo e infantil, mas acabei me deparando com algumas questões realmente sérias aqui, me fez lembrar e reinterpretar alguns conceitos lá de Platão. Agora vamos deixar de enrolação porque o papo vai longe, então vamos lá. O desenho começa com o apresentador falando o que é o circo digital para uma plateia, que no caso somos nós. Sim, eu creio que ele tenha quebrado a quarta parede aí. Também apresentando todos os personagens dali. Existe esse personagem chamado Bolha, que é meio lerdinho, mas ele tem a sua personalidade. No começo ele pergunta pro Caim, que é o apresentador, o que ele preparou pra hoje, dando a entender que tudo aquilo é planejado e arquitetado. E logo em seguida, nós vemos uma nova personagem, a Pony, ou Pomini, que entrou naquela dimensão do circo digital colocando um óculos de realidade virtual. Esse é um conceito que eu vi sendo apresentado em Matrix, mas também em Sword Art Online, um anime onde os personagens ficam presos em um jogo. É o que tudo indica, ao chegar ali, a Pomini perdeu toda a memória e não sabe quem é, praticamente assumindo uma nova persona alheia à realidade física, se tornando uma pessoa completamente nova. E apesar disso, ela ainda tem alguns conhecimentos inatos ao seu ser, como por exemplo a capacidade de falar. Então o que ela esqueceu foram coisas muito pessoais e subjetivas da própria vida que tinha, mas isso aí a gente discute mais pra frente. Ela pergunta pros outros como sair dali, ao que eles respondem rapidamente que não dá. Nisso a gente já tem o objetivo principal da protagonista e o mistério principal de toda a série apresentado, que é justamente sair daquele mundo digital. Então os outros personagens dizem que eles estão presos ali há anos e que já tentaram sair, mas nunca conseguiram. Logo no começo do episódio, uma porta de saída brota bem na frente dela, só que se desfaz quase na mesma hora. Em algum momento eles simplesmente aceitaram que estavam presos e decidiram só curtir aquilo. Afinal de contas não tem muito o que fazer, é como aquela velha máxima de se você tá no inferno, abraça o capeta. Só que a Pomini continua negando que ela esteja presa ali, falando que aquilo é só um sonho. Então o Caim pega ela e a leva pra dar uma volta ao redor daquela dimensão, mostrando todas as diversões que existem por ali. O que acontece é que em determinado momento ele meio que trava e dá tela azul em seu sistema, me levando a acreditar que ele é uma inteligência artificial que às vezes dá umas falhadas e não um humano, preso naquele mundo como os outros. No começo do episódio, dão a entender que ele também tem a capacidade de criar NPCs, ou seja, é uma inteligência artificial com o objetivo de fazer tudo aquilo ser entretivo pra quem tá assistindo, criando situações adversas pros personagens. Fora que ele é um dos únicos personagens a quebrar a quarta parede, dando a impressão de que ele é uma pessoa que descobriu o segredo de toda a realidade. Mas ele ser uma inteligência artificial quer dizer que alguém o programou antes de sua existência. O que mostra isso é justamente essa área de vácuo onde ele mesmo diz que não sabe o que tem lá. Até porque se você é o criador da parada, você tem que saber o que tem na sua própria criação. O que tem. É assim que deveria ser. Uma coisa esquisita acontece bem na hora. Surge uma outra porta de saída, só que o Caim puxa ela pro ambiente onde tá todo mundo de novo, fazendo com que ela seja mantida na ignorância. Então ficou claro pra mim, quando eu assisti, que o Caim tenta impedir ao máximo que as pessoas tentem sair do circo digital. Se aquilo é um programa, ele precisa de seus personagens, e ficar mudando protagonista e personagem em programas sem fim, às vezes não dá certo, né? Pomini começa a questionar o Caim da porta de saída, mas ele nega que aquilo tenha existido, falando que ela deve estar tendo alucinações digitais. Esse é um dos passos primordiais de quando você quer manipular alguém, fazer a pessoa acreditar que ela é louca e tá errada. E eu não tô falando isso pra você manipular alguém, eu tô falando pra você se defender das manipulações. O Caim também fala sobre a transferência dela pro plano digital. E olha que loucura, Platão definiu a realidade em duas: o mundo sensível, que é o mundo das aparências, que está em constante mudança, imperfeito, que tem essa condição temporal e onde a opinião individual define o significado de cada situação. Só que ele também definiu o mundo das formas e das ideias, um mundo espiritual, onde as formas como quadrado, círculo, triângulo e também as ideias como justiça, bondade, igualdade, tudo isso seriam perfeitas e atemporais. Para Platão, o mundo das ideias é atemporal
atemporal e adimensional, no sentido de não precisar de tempo e nem de dimensão. É um mundo perfeito, Ok. imutável e eterno. E é daí que vem toda a realidade do mundo sensível, ele sendo como uma sombra do mundo das ideias. Apesar de não ser muito possível comprovar a existência do mundo das ideias de Platão como superior, perfeito e imutável, nós podemos constatar que o mundo sensível existe. E mais do que isso, a gente criou o mundo das ideias a partir da realidade sensível. Nós fizemos uma sombra do que já era uma sombra. O mundo digital é em si mesmo um mundo das ideias perfeitas, atemporais e adimensionais. E ele vai mais longe ainda, porque pode criar todas as simulações que a gente quiser com base em uma ideia que talvez seja eterna e imutável, a matemática. Mas existem discussões filosóficas profundas sobre a matemática ser inventada ou descoberta. Não acho que isso tá resolvido, porque não tá, e provavelmente nunca vai ser. Esse mundo das ideias, a partir do mundo sensível ou o mundo digital, pode ser alterado da forma que o programador quiser. Ele pode simular o tempo, pode simular o espaço, pode simular as formas, a complexidade matemática, pode reescrever toda a filosofia, criar utopias ou distopias. Mas melhor do que tudo isso, pode criar uma nova realidade. Com essa capacidade de inovar a própria realidade, criando e simulando coisas que nós não temos no nosso mundo sensível. Mas será que isso é realmente só uma sombra ou algo completamente novo? Apesar disso tudo ser muito inovador e empolgante, Platão também tinha a preocupação de que o mundo sensível nos engana. A nossa percepção torna a verdade difícil de se enxergar. Por exemplo, eu sou daltônico. A gente não vê o mesmo verde, mas o verde é uma coisa que existe, menos pra... Então toma maconha vermelha? Porque pra ter uma ideia dessa é só chapado. Tô zoando. Mais ou menos. Pra mim, isso mostra que a minha percepção é diferente da sua. E se a nossa percepção é diferente, como saber qual é a verdade por trás dessas coisas? Essa preocupação também vai pra esse mundo digital, porque distorce completamente a nossa percepção sobre a verdade, já que temos menos sentidos do que no mundo real. E a nossa percepção é muito mais limitada lá dentro do que aqui fora. Justamente. E nós criando esse VR, chegando nesse ponto onde nós podemos cair nos contos de uma inteligência artificial dar uma amnésia pra você ficar preso no mundo digital, possivelmente. Cara, a gente tá com uma tendência enorme a permanecer no mundo das ideias, porque lá nós podemos criar coisas que nós mesmos não temos, e isso independe de ser tipo um dragão. Isso, ou ser um dragão. Isso vai muito longe, vai de tipo você encontrar as emoções que você havia perdido ou que você desejava no tempo que você tinha. Não sei se eu tô me fazendo claro, mas tipo, você pode ser uma criança de novo, você pode ser aquilo que você quiser ser, você pode encontrar outras pessoas que queriam aquilo assim como você e se sentir próximo de pessoas que você não se sentiria normalmente. Campo virtual traz essa possibilidade. Possibilidade de estar próximo, mesmo distante. Ao mesmo tempo, a gente acaba preferindo a distância do que a proximidade. Por quê? Se todo mundo à sua volta é cuzão, tu vai querer ir para na Albânia, vai querer ir pro Canadá. É óbvio. Como no circo digital, os personagens perderam suas memórias, tiveram suas sensações cortadas, eles não pensam direito, não morrem, mais ou menos. E mais pra frente a gente vai ver que eles também não precisam comer. E isso vai levar ao final bizarro desse episódio, mas... Quer ficar mais perto da Fórmula 1 nessa temporada? Com a F1 TV Pro, você decide quando quer... Não. Mas antes, a gente ainda tem que falar sobre algumas coisinhas. Só tem uma questão. Será que isso tudo transforma o mundo digital no mundo das ideias e formas? Ou na caverna de Platão? Uma das poucas coisas sobre a qual não tenho controle algum é a sua mente. Vou ter que assistir. O dublador do cara dos dentinhos é o Guilherme Briggs. Acabou. Eu vou assistir. Caverna de Platão. Acabou. Uma das poucas coisas sobre a qual não tenho controle algum é a sua mente. Essa frase mostra que ele é uma entidade poderosa brincando com humanos para fins de entretenimento. E em seguida, ao falar que ela pode escolher a que tá poderosa ali? Não pesquise o nome desses bichos, são de All Tomorrows. Bichos com X. Bichos de All Tomorrow. All Tomorrow, os humanos do futuro. Nós vamos ser meio insetos? Eu acho que não, hein? Rapaz. O que é isso?
brincando com humanos para fins de entretenimento. E em seguida, ao falar que ela pode escolher qualquer nome, ele começa a falar sobre as diretrizes do usuário, dando a entender que aquilo é um produto que a própria Pomni e os outros podem ter comprado para fugir da realidade, para experimentar não ter os pensamentos que eles têm no mundo real, para serem pessoas diferentes. Esse é o efeito da internet nas pessoas que são anônimas. Elas tentam ser quem elas não são, fogem de si mesmas com a ilusão de que vão mudar caso continuem fugindo por um tempo indeterminado. Isso deixa em xeque aquela teoria de que é um programa para entretenimento. Pode ser também só um jogo multiplayer, mas de alguma forma essas questões serão respondidas em próximos episódios, pelo menos eu acho, né? Mas de qualquer forma, o episódio continua e o Caim propõe uma aventura para Pomni, sentir como são as coisas ali. E no caso, a aventura é capturar os Glosmas, bichinhos que roubam tudo e que vem pela frente. Mas antes disso, decidem apresentar um cara chamado Calphimon pra Pomni. E ao irem lá, essas duas têm esse diálogo. Por que não tentam achar um jeito de fugir? Não, nós até tentamos quando chegamos aqui, mas depois de um tempo você se dá conta de que não dá pra fugir mesmo. E ficar tentando alcançar um objetivo inalcançável começa a fazer você perder a cabeça. E cedo ou tarde você começa a se perguntar o propósito de tudo e começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar vivo. E quando você chega no seu limite, pode acontecer uma coisa muito horrível. Pra mim faz muito sentido o que ela falou. Afinal de contas, ficar tentando alcançar algo que não é... Cacetada baiana? Eu fui ali na frente, tive uma crise existencial pelo meu espírito e voltei. É mesmo, a dubladora é a Braia. Rapaz, eu tenho que assistir esse bagulho. Ele tá no YouTube. The Amazing Digital Circus. Onde que eu assisto isso? Preciso pra ontem. Gatinho na caixa. The Amazing Digital Circus Pilot. Ok. É da Glitch. Isso tem... Eu posso assistir a isso? Eu posso assistir a isso, será? Rapaz, não sei se eu posso. Não sei se eu posso. Se eu não puder, vou tomar uma cacetada do YouTube. Ele vai dar um ponk na minha cabeça, vai sair do ar por alguns instantes e aí eu volto. Mas vou terminar o vídeo primeiro. Não é possível, só faz você se sentir frustrado e desanimado. Isso realmente te leva para uma sensação de desespero e desânimo, fazendo com que você sinta ansiedade e também a famosa angústia existencial, que é quando você começa a questionar a sua própria existência e o sentido dela. E se você for para caminhos estranhos da reflexão, você pode acabar perdendo a sua sanidade mental em conjunto com a dificuldade prolongada dessa tarefa árdua que é sair desse mundo, e também descobrir o sentido da vida. Uma das maneiras de sair desse caminho torto é analisando a própria realidade, vendo se aquilo que você está enfrentando é de fato impossível de ser alcançado, ou se é possível, mas você tá pulando alguns passos. Às vezes, o maior problema é querer dar um passo maior que a perna. Isso faz com que você fique dando murro em ponta de facas, sendo que seria 1000 vezes... Cara, avaliar a minha condição de realidade, você tá me pedindo uma coisa muito complicada. Porque meu senso de realidade, ele vai pro baralho se eu tenho um pesadelo. Eu fico olhando para a minha mão. E, velho, pior que assim, a dissociação é uma coisa muito constante. Então você perde a noção da realidade, de tempo, de espaço, de se sua mão é de verdade. Então você tá me pedindo uma coisa muito difícil.
vezes mais fácil você ir de pouquinho em pouquinho. A gente continua, eles entram no quarto do Kaufman e ele tá completamente maluco e possuído. Ele chegou no limite ao qual a Agatha tava falando sobre. Não suportou a sua própria existência. Isso é bem absurdo de pensar, porque quando você não suporta a sua existência, você começa a pagar com a sua sanidade mental. O Kaufman entra naquele estado e espanca a Agatha e ela fica toda bugada. A Pomni até tenta ajudar ela, mas não consegue, porque assim que a toca, ela também fica bugada e com muito medo. É até irônico que o personagem palhaço que faz os outros rirem seja um dos primeiros a ficar insano. É aquele velho dilema de quem faz o palhaço rir, né? Tendo tudo aquilo acontecendo, a Pomni tenta procurar o... Você é péssimo, Hamlet. Me chamando pro seu canal, fazendo vídeo de mim. Quer ouvir uma piada, Hamlet? Caim, e ninguém sabe onde tá. Em contrapartida, lembra dos Glosmas? Então, alguns personagens encontraram o ninho deles e também a rainha deles, que tem o objetivo de transformar tudo em Glosma. E também é bem feia, diga-se de passagem. Ao mesmo tempo, a Pomni tá correndo do Kaufman e tem essa cena onde ela para na frente do espelho e se admira. Acho que é a primeira vez que vê a sua aparência, mas o que é interessante é que ela parece ter gostado daquilo, talvez indicando que ela mesma tenha escolhido aquele destino. E ao continuar fugindo, ela encontra uma porta de saída. Quando entra nessa porta, logo se depara com mais portas, como se fosse uma empresa com vários escritórios e computadores. E pra ser sincero, o cenário me lembrou bastante a Parábola de Stanley, um jogo muito bom. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, só que ele é bem antigo. Ao continuar seguindo todas aquelas portas de saída, se depara com um computador, onde meio que surta ao ver aquilo. Talvez uma reminiscência do que de um dia ela já foi. Será que no final vai ser tudo uma crítica a como as pessoas ficam loucas em escritórios trabalhando na frente de computadores? Ou seja, tudo uma grande crítica ao capitalismo? Ela também vê uma logo CIA. Capitalism attack another mainstream. O CIA, da qual a gente não tem muita resposta por enquanto, mas tá lá. Depois de muitas portas de saída, ela finalmente chega em uma que a leva pra um lugar, o vazio, o Void. E quando ela entra naquele lugar, a cena corta por Caim e nós vemos um anúncio do relógio que ele tá vestindo aparecer na tela, fazendo parecer que, de novo, tudo aquilo é arquitetado pra ser um programa de TV, ou é uma daquelas lives geradas automaticamente por inteligência artificial. Mas em seguida, o Caim resgata a Pomni e também Ele deu uma rotinha ou foi impressão minha? Eu fiquei maluco. Geradas automaticamente por inteligência artificial. Mas em seguida, o Caim Ele resgata a Pomni e também rotinha. a Agatha, que tava toda bugada. Ah, e eu esqueci de citar, mas o Caim pega o Kaufman e o joga no Void, indicando que todos aqueles personagens têm permissões pra ter as suas próprias personalidades e serem livres pra fazerem o que quiserem, menos pra se sentirem tristes e vazios. E assim que um deles leva a sua existência muito a sério, ou seja, ele reflete demais, ele se torna abstrato, cheio de olhos, uma forma estranha, um sintoma que precisa ser eliminado e expulso do grande circo digital, pra que a ordem possa ser restaurada naquele programa de TV. Eu ainda posso ter fome. Bom, na verdade não, porque não precisamos comer, beber, nem dormir neste mundo digital. Então a comida digital aqui só dá a sensação de estarmos comendo, mas não usufruímos de nenhum dos benefícios nutricionais. No final, um grande banquete é feito pelo Caim. Só que isso é absurdo, que eles simplesmente não precisam comer. Porém, a única coisa que eles podem fazer é aceitar a realidade na qual eles estão inseridos, mesmo que esteja acontecendo tudo dentro de um computador, ou de vários, sendo transmitido em várias casas unicamente pelo propósito de entreter outras pessoas. E a última cena do episódio é a Pomni percebendo o absurdo de sua existência naquele mundo e nunca vai deixar ela sair por boa vontade. Afinal de contas, alguém precisa entreter os outros para que eles não pensem enquanto a vida não tem sentido. Inclusive, acho que é justamente isso que eu tô fazendo agora.ハムレット R